Boa noite, meus amigos, minhas amigas queridas. Francisco de Assis nos proporciona isso, essa oportunidade de reencontro entre irmãos tão queridos, né? De longo tempo. Que maravilha, agradecemos sempre a esse nosso irmão muito amado. E nessa noite, né, a casa está em festa, porque a nossa querida irmã Michele está aqui pertinho de nós, bem pertinho, né? De nós, podemos matar as saudades dela, do nosso querido irmão Vitor, a família toda maravilhosa, todos nós irmãos ligados a Francisco de Assis. Então, nós estamos assim, encantados. Hoje todo mundo vai dormir contente. E essa noite, né, como eu disse, a nossa irmã Michele veio conversar conosco. E o tema é difamações, um tema bastante importante desse livro, ó, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, livro maravilhoso, é o capítulo 32, quem quiser, tiver o livro e quiser acompanhar, é só pegar aí o Lampadário Espírita no capítulo 32. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos ler uma página desse livro, Dia a Dia, com Chico e Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel. E a lição que nos coube para a noite de hoje, pequenininha, mas de uma grande profundidade, foi a lição 155, que diz assim: "Sê o silêncio onde o tumulto ameaça perturbação. A palavra de bênção onde o ódio esteja lançando condenações. A paz no lugar em que a discórdia apareça. E, sobretudo, a paciência em qualquer parte onde as nuvens da incompreensão prenunciem a tempestade do desequilíbrio." Então, nesse momento em que acabamos de ler essa página maravilhosa de Emmanuel, pela psicografia do Chico, queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos aqui como uma grande família que realmente nós somos. Ligados pelo coração, que possamos, Senhor, nessa noite de festa, nos abraçarmos, ouvirmos as reflexões da nossa querida irmã Michele Jesus, que tão carinhosamente aceitou o nosso convite, convite da Casa de Francisco de Assis, para estudar conosco. Que essas orientações, essas palavras da nossa irmã toquem o nosso coração e promovam aquela mudança, aquela transformação que todos nós almejamos alcançar. Que os espíritos amigos, nossos orientadores espirituais, possam vir estar conosco, a nos abraçar, para que possamos trocar essas vibrações amorosas. E assim, Senhor, envolvido por essa luz, por essa paz que se derrama sobre cada um de nós, vindo do coração desses espíritos abençoados, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje, nesta casa, que é a casa de Francisco de Assis, que é a casa de Jesus, que é a casa de todos nós. Graças a Deus. Bem, minha irmã, você tem até 19h30, se precisar de mais um pouquinho, 19h35, para fazer suas reflexões. Fica à vontade, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Gente, obrigada, Rose, pela oportunidade. É tão bom ver as carinhas aí, todas conhecidas, né? A gente se sente até à vontade de fazer, nem fica nervosa. Bom, vou colocar aqui, me digam se estão vendo. Se travar, eu abro a porta do quarto que eu tranquei, eu fechei a porta. Se travar por conta de internet, vocês me avisem, tá? Me sinalizem que eu abro a porta para melhorar o sinal. Estamos todos... Bom, maravilha. Então, vamos lá. Primeiramente, paz e bem a todos. Que a gente possa transformar os nossos lares, a cada estudo que a gente faz, em pontos luminosos no espaço. Eu sempre falo isso no nosso grupo do sábado, o Livro dos Médiuns. Nossa casa, nesse momento, se transforma, as paredes físicas desaparecem,
E a palavra do Cristo ela é levada e traduzida, né? Em imagens, em diversas formas, para todos aqueles que necessitam. Então, é o que a gente deseja nesse momento, antes de começar o nosso estudo. Bom, como a Rose trouxe, essa mensagem, ela está no livro Lampadário Espírita. Ela é uma mensagem que a Joana ditou, que vai de encontro aos médiuns. E quando a gente fala médium, a gente está falando dos médiuns ostensivos, mas também aqueles doutrinadores. Porém, a mensagem, ela não é só para os médiuns. Ela serve para todos nós, trabalhadores da última hora, tá? Que isso é importante a gente reconhecer. Essa mensagem, ela está relacionada ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O item 17 e 19. Tá? Então, essa faz uma referência a essa passagem do Evangelho. Então, independente dela ser direcionada aos médiuns, ela serve para nós. Porque difamações todos nós podemos sofrer quando estamos a serviço do Cristo, né? E ele mesmo passou por isso. Essa mensagem da Joana, ela traz uma advertência, ao mesmo tempo ela traz uma mensagem de esperança para todos nós, não só médiuns, ostensivos, doutrinadores, mas também trabalhadores da última hora. Porque ela traz, eu vou sumarizar, depois a gente vai trabalhar os tópicos dessa, o que essa mensagem traz para a gente, que é importante para a nossa reflexão, e transformar isso em ações. Porque esse é o convite de todo estudo que a gente faça, né? Como é que eu trago isso para mim? Aquilo que mais me tocar, eu preciso sair daqui com uma ação, algo que eu posso colocar em prática amanhã, hoje, e tenha um retorno positivo para mim. Então, essa mensagem que ela traz para a gente, ela traz uma reflexão sobre o que nós passamos quando nos predispomos ao caminho de caminhar com Ele, né, com Cristo. Por que nós sofremos essas perseguições? Por que é importante se manter em pé? E é interessante que a gente, quando lê Paulo, né, sempre Paulo, aí alguém chega com Paulo e fala, Paulo, levanta-te, né? Ou é o Cristo que fala, ou é Estevão que fala, tem sempre alguém falando, levanta-te. Então, é importante a gente se levantar, por mais dificuldades que a gente passe, tá? Então, vamos caminhar. Eu trouxe para a gente começar, eu vou diminuir isso aqui para vocês verem a mensagem. Eu vou trazer primeiro uma reflexão de Marcos para a gente, tá? Marcos 8, capítulo 8, versículo 34 a 37, a passagem que diz, ó, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Bom, Jesus traz uma profunda advertência aqui a qualquer um que se candidata a seguir com ele. Ele fala, né, quiser vir após mim, quem que quer me seguir? Negue a si mesmo. Negar a si mesmo. A gente sofre, enquanto encarnado, a essa influência do ego. E isso a gente vê muito quando a gente se predispõe ao trabalho. É muito comum, isso acontece com todos nós, acreditar que a tarefa é nossa. E quantas vezes a gente entrando em conflitos nas tarefas porque a gente quer impor a nossa personalidade. A gente quer impor a nossa maneira de ser para as pessoas que estão ali naquele grupo. Então, é muito difícil silenciar os nossos desejos. O Emmanuel fala, na passagem, numa das mensagens que ele traz, a análise dessa passagem, ele fala, olha, o nosso ego é aquele quando a vaidade grita, todas as vantagens são tuas. O orgulho fala, deve ser admirado e obedecido. A maldade diz, teu irmão é perverso. O desânimo fala, nada serve, nada dá certo. A gente se revolta, e essa revolta fala, não te humilhes, para que tu vais te humilhar? A descrença fala ainda, os maus sempre vencem. A gente abre o jornal, todos os dias tem essa sensação.
O mal sempre está vencendo. E o prazer diz: para que tanto trabalho? Para que tanto sacrifício? Por que tanto sofrimento? Descansa. Então, esses são os apelos do ego que todos nós, enquanto encarnados, estamos sujeitos. Negar a si mesmo é negar esses desejos. E é muito interessante quando a gente analisa Paulo e toda a trajetória de Saulo se transformando em Paulo. Saulo, para se transformar em Paulo, aprendeu a silenciar. E a gente discute bem isso, que é o maior desafio do ser humano, silenciar os nossos desejos. Por que eu preciso silenciar os meus desejos? Se eu não silenciar os meus desejos, eu não vou escutar os desejos do Pai para mim. Nem sempre aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, é aquilo que o Pai quer para mim. Porque a gente ainda, na nossa imaturidade espiritual, nós não sabemos ainda desejar. Por isso que uma das recomendações. Então, voltando, né? Aprender a silenciar esses nossos desejos, e muitas das vezes desejos até inconfessáveis, né? Que nós não confessamos a ninguém, mas que nutrimos dentro de nós, é importante para que a gente possa escutar quais são os desígnios de Deus, o que que Deus está querendo para mim. Quando a gente olha para o mundo, os valores do mundo não são os valores do Cristo. Por isso, quando ele diz, quem quiser salvar a sua vida, focado nos valores do mundo, a gente vai se perder. A gente se distrai. Então a gente se perde. E aí vem todo o arrependimento do espírito, que é dolorido, porque quando ele retorna ao plano espiritual, a dor é enorme. Essa cruz, ela representa para a gente, para nós, sofrimento. A cruz, ela tem um símbolo de sofrimento e sacrifício. Mas tomar a sua cruz também pode significar tomar sobre nós as minhas imperfeições, poder trabalhar essas minhas imperfeições no curso da minha vida. Seguir Jesus não é fácil para nenhum de nós, é um desafio. Mas eu preciso ter essa coragem para carregar a minha cruz e me lembrar que o Cristo teve a ajuda de um sirineu, que auxiliou ele a carregar a cruz até um determinado ponto. Porém, ele foi até o final. Então, ele, até naquele momento do Calvário, ele deu para todos nós uma mensagem muito importante. Aquilo que te cabe como sofrimento, necessidade e aprendizado é teu. Mas isso não quer dizer que você não vai ter alguém que vai te ajudar no decorrer desse processo. E aí, mais embaixo, ele fala a mensagem: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então, o que não dá um espírito arrependido para se libertar da sua culpa e daquilo que ele cometeu, que fica gravado na sua consciência? E aí a gente vai entender o que é um médium. Do contrário que muitos pensam, né, que o médium é um ser especial. Um médium não é um ser especial. O Emmanuel fala em uma mensagem que, na sua generalidade, os médios são almas que fracassaram desastrosamente. Esses médios que fracassaram muitas das vezes no abuso do poder, da fama, da autoridade, do conhecimento e da inteligência. E voltam para resgatar aqueles em outra época levou à queda. Então, aqueles corações que se apresentam para os médiuns, e eu incluo aqui todos aqueles que trabalham em mesa mediúnica, mas também a gente amplia. Quem não trabalha em mesa mediúnica também aplica? Aplica. Porque nós vamos nos deparar com esses corações nos trabalhos que a gente se dedica. E muitas das vezes até em via pública, né? Ou no nosso lar, no nosso trabalho, em determinadas situações. Então, volta para a gente todos aqueles a quem a gente feriu, levou à queda, porque agora nós temos a oportunidade de tirar eles da lama e elevar, e agora conduzi-los pelo caminho correto.
A Joana, ela traz essa mensagem dizendo, olha, a mediunidade é abençoada servidão. Servidão aqui, gente, é escravidão. Servidão não é serviço com pagamento. Essa servidão é escravidão, aquela que eu sirvo sem retorno. Abençoada servidão. Como pode ser uma escravidão abençoada? Por que escravidão? Então, o médium, quando a gente olha para a vida de Chico Xavier, e quem leu as vidas de Chico vai lembrar, Chico não tinha trégua, pouco descansava. E até quando ele descansava, tem uma passagem dele com o Emmanuel, que ele está com dor nos olhos. Ele diz, o Emmanuel chega para trabalhar, e o Emmanuel fala, vamos trabalhar. E ele diz, não, mas você não está vendo, eu estou com dor, estou com dor nos olhos, como eu posso trabalhar? E ele fala para o Chico, Chico, ter 2 olhos é um luxo. Então, se a gente for analisar a vida de Chico Xavier, e não só Chico, Dona Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, é uma vida dedicada de sacrifício. É uma vida dedicada ao serviço daqueles que ali estão. Por quê? Porque a dor não espera. A fome não espera. Então, a mensagem que o Emmanuel traz através de Chico o tempo inteiro, Chico até de férias trabalhava, gente. Tem passagem de Chico em Angra, em teoria, descansando, com Arnaldo e mais um companheiro, e ele trabalha durante os 4 dias, mediunicamente, sem parar. Então, é uma servidão. É como se fosse uma escravidão. Quando ela diz, olha, os elos da mediunidade socorrista. Então, esses grilhões que nos atam são grilhões abençoados, porque é através desse sacrifício, através desse trabalho, é que a gente vai conseguir se libertar. Porém, ela é muito clara quando ela diz, esquece a glória. O teu trabalho não é do destaque, é o silêncio, é o anonimato. E, sobretudo, aprender a sofrer. Como tem no Evangelho o bem sofrer, o bem e o mal sofrer. Outra lição que está relacionada com essa mensagem da Joana. Quando ela diz, deixa o cipó das ansiedades imediatistas e serve sem cansaço. O que são essas ansiedades imediatistas? Eu sofro, eu quero descansar, eu quero reconhecimento. Eu faço algo para alguém de bom. Interiormente, é natural, é do ser humano, mesmo que a gente diga que não, a gente recebeu a apreciação do outro. Quando a gente não recebe a apreciação do outro, a gente se ressente, a gente se magoa. Essa é uma ansiedade imediatista. A ansiedade imediatista é tudo aquilo que eu quero hoje, agora, o meu benefício, porque eu estou a serviço. E muitas das vezes, nós, trabalhadores espíritas, nós nos comportamos de maneira imatura diante de Deus. Por quê? Por estarmos a serviço do Cristo, nos alistarmos ao seu trabalho, nós exigimos não passar pelas dificuldades. Nós pensamos que somos merecedores de proteção, de toda proteção contra as nossas dificuldades. Isso não é verdade. Porque eles estarão ao nosso lado, sim, a todo instante, nos auxiliando, dando coragem, determinação, fortalecendo as nossas esperanças e evitando que a gente passe por sofrimento que não seja necessário ao nosso progresso. Porém, a nossa cruz a gente tem que carregar, porque ela cabe a nós. O aprendizado é nosso. Vamos ter obstáculos? Sim, vamos. Na obra Os Mensageiros, os primeiros capítulos, tem dados ali, eu recomendo, quem não leu, ou já leu já faz tempo, leia de novo, o Haroldo está fazendo um estudo sobre isso, estou acompanhando, e foi muito interessante, porque os primeiros capítulos, André Luiz traz uma informação que assusta a todos nós. Milhares de médiuns e doutrinadores de várias religiões, porque médium está em todo lugar, saem do centro de mensageiros no nosso lar todos os anos. Se a gente colocar uma regra de 80-20, 80% falha completamente em suas missões. 20% consegue terminar a missão parcialmente. E a minoria da minoria completa a sua missão, que são os completistas. Isso é um dado assustador, porque significa que um de nós
também podemos ter vindo de lá do centro dos mensageiros. Será que estamos cumprindo com o nosso papel diante daquilo que nos comprometemos? E ele ainda complementa, a maior causa da queda dos médios é a ausência da responsabilidade e a recordação do dever cumprido. A ausência de responsabilidade. Às vezes a gente acha que só porque está lá na reunião mediúnica no horário e bate o ponto certo toda semana no mesmo horário, é suficiente. Então, nós estamos a serviço 24 horas. Então, é isso que a gente tem que lembrar sempre. A gente não está se preparando somente no dia do trabalho. A preparação do médium, ou de todos aqueles que trabalham na reunião mediúnica, é a preparação 24 horas. Porque, como diz Paulo, existe uma nuvem de observadores nos observando. O André Luiz traz uma outra informação que é importante para nós. Os médiuns, eles não são meros carteiros que trazem notícias do plano espiritual. Os médiuns são cartas vivas de Jesus. E quando ele fala lá, carta viva de Jesus, o que é isso? Se não é o Evangelho. Vamos lembrar de Francisco de Assis, o mentor da casa. O que Francisco de Assis dizia? Vai, prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Francisco não gostava dos livros, porque ele dizia que a vaidade se perdia no excesso de conhecimento. Se ele foi o maior imitador do Cristo, e o nosso trabalho, então, não é apenas trazer informação do plano espiritual, qual é o nosso trabalho? Nos transformar no Evangelho vivo de Jesus, para que aqueles que entrem em contato conosco, nos dois planos da vida, desencarnados e encarnados, possam ler em nós o Evangelho de Jesus e lembrar da mensagem dele ao entrar em contato conosco. A gente precisa viver o Evangelho. Essa passagem de Lucas, ela traz a advertência, olha, sereis mais felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Sofreremos perseguições, olha o título da mensagem, difamações. Por quê? Por que a gente sofre perseguição? Por que muitas das vezes não somos bem apreciados, né? Por que acontece isso? Se a gente for pensar, nós somos trabalhadores da última hora. E como trabalhadores da última hora, falar dos médios. Os médios trazem o quê? Notícia do plano espiritual, verdades. O que o trabalhador da última hora traz? As verdades, o espiritismo. Traz o consolador prometido. Isso incomoda. Isso incomoda. À medida que a gente vai caminhando e vai fazendo em nós a transformação necessária, a gente passa a ser esse evangelho vivo do Cristo, aonde quer que a gente vá, a gente vai levando luz aonde a gente vai passando. Nós levamos luz no contato daqueles que atravessam o nosso caminho, porque a espiritualidade amiga, ela encaminha para você. Quantos de nós não passamos por situações assim? Que a gente acha que é coincidência. Não é coincidência. Pessoas que chegam até nós, se aproximam de nós, seja no mercado para pedir um alimento, seja na fila de algum lugar, começa a conversar. Não existe acaso. A espiritualidade, ela está sempre em busca daquele que está vibrando no bem, para que ele seja um canal de auxílio àquele que necessita. Agora, o que acontece com a espiritualidade inferior? Ela vai olhar a Rose trabalhando, vai dizer, o trabalho da Rose está rendendo. Vou lá atrapalhar a Rose. Não pode, porque ela está esclarecendo. Principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, a gente tem que redobrar os nossos cuidados, porque estamos no meio de uma transição planetária. Ou já avançados, não sei exatamente, né? Se a gente está no meio, está mais avançado,
mas estamos na transição planetária, onde o mal se exacerba, onde a espiritualidade inferior, até trazida pelas mãos de Divaldo, através de Manuel Filomeno de Miranda, ali nos 4 romances que ele traz tudo o que está acontecendo nos bastidores da transição, e a gente vai entendendo o porquê, né, daqueles que se colocam como inimigos do Cristo, por que eles causam tanto entraves. A obra Perturbações Espirituais traz o quê? As perturbações que acontecem nos centros espíritas, que se desviam do objetivo final, que é transformar a casa espírita na casa do caminho, na réplica da casa do caminho. Esse é o objetivo da casa espírita, é a réplica da casa do caminho. Quando ela sai desse objetivo, ela entra em sintonia com a espiritualidade inferior e eles usam isso para denegrir a imagem do Cristo. E é por isso que a gente vê casos como o João de Deus, né? Que foi um do que faliu ali, a gente percebe, houve uma influência espiritual, qual ele cedeu em função das suas imperfeições, e ele acabou sendo vítima dele mesmo naquele processo. E esses casos acabam desacreditando os trabalhos que são feitos. Eu não duvido que em algum momento ele tenha feito curas espirituais, acredito que tenha, porque a gente sabe que eles vêm com uma proposta, são auxiliados pela espiritualidade superior, e em algum momento eles se desviam, né? Então, que a gente possa ter isso em mente para que a gente possa ser mais vigilante com o que acontece ao nosso redor. E é importante a gente entender que durante esse processo de transição, querer que a gente seja apreciado de todas as formas, que a nossa mensagem chegue intacta, que as pessoas reconheçam, que compreendam as nossas intenções. Quantas das vezes você tem uma excelente intenção, mas o outro desvirtua aquela tua intenção. E a gente fica, nossa, mas por que a pessoa pensou isso? De onde tirou isso? Desvirtuou, né? E por que que isso aconteceu, né? Por conta dessas influências. Então, muitas das vezes, esses companheiros que são invigilantes se tornam para nós ali a nossa pedra de tropeço, porque a gente acaba, muitas das vezes, a espiritualidade inferior não nos consegue nos atingir de imediato, mas através desses companheiros invigilantes, eles chegam até nós, nos causando tropeços. Chico respondia sempre quando alguém dizia, até o Divaldo passou por isso também, Chico, quando recebia aqueles prêmios, né, da doutrina espírita, reconhecimento e tal, ele dizia assim, olha, eu não passo de um cabide, onde dependura as homenagens ao espiritismo. Então, ele não atraía para ele. Aquela homenagem não era para ele, era para a doutrina, porque ele representava ali a doutrina dos espíritos. E a gente viu, e ele sempre foi interessante a gente ver que a vida do Chico é uma vida, né, intocável. Divaldo com a sua vida também. Mas isso não evitou que eles fossem acusados, que eles fossem difamados. Divaldo foi difamado dizendo que ele copiava Chico. Colocaram Chico contra Divaldo, Divaldo contra Chico, como se fosse possível, mas tentaram. Chico sofreu processos. Todo mundo lembra do caso Humberto de Campos, né? O que aconteceu com o Chico ali? É engraçado que quando o Chico chega para o Emmanuel é apavorado, ai meu Deus, eu vou ser preso. Ai, vou ser preso aonde? No Rio ou em Minas? Porque se for aqui é melhor, se for lá vai ser complicado. O Emmanuel fala para ele, meu filho, você é uma árvore muito fraca, você é planta muito fraca, você não aguenta vendaval, não. Não te preocupa não, falta muito para você ainda merecer morrer e ser preso no nome do Cristo. E eu lembro que eu trabalhei com uma médium, quando eu comecei o meu trabalho mediúnico lá em Manaus, Maria do Carmo, eu nunca mais esqueci dela. A gente estava no trabalho de aprendendo, né, adestramento. E ela se apavorava, ela sentia dor, ela sentia as dores no peito, ela dizia para o Tarcísio, que era o dirigente naquela época, e aí ela dizia, Tarcísio, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu vou infartar. Ela era médica, então ela sentia as dores, já que ela infarta, eu vou infartar. Ela se desesperava na hora dos atendimentos. E aí o Tarcísio dizia para ela, minha irmã, se acalme. Ele falava com uma voz bem calma, que ele era bem calmo. Minha irmã, se acalme. A gente não está para merecer ainda morrer em nome de Jesus, não. Fique tranquila, não vai ser dessa vez.
E ela ia, e ainda assim ela ia levando. Eu nunca esqueci ele dizer isso. Eu lendo o Chico Xavier, a história do Chico, lembrei que ele falava a mesma coisa. Bom, e aí eu trouxe aí nessa imagem, a gente vê alguns dos médios que sofreram difamações. Falei do Chico, falei do Divaldo. Tem muita história dos dois aí para contar. Essa médium do meio, não sei se você já conhece, mas é a Dona Esperance, Madame Esperance, ou Madame Esperança, que foi uma grande médium de efeitos físicos. Tem muitos relatos sobre ela, trabalhos enormes também sobre ela, em que ela, inclusive, desmaterializava. Tem foto dela materializando o espírito, ela desmaterializada, sentada na cadeira. Tamanho era o poder que ela tinha de materialização e desmaterialização, né? Na ponta esquerda, o que a gente está vendo aí? Na ponta esquerda, César Lombroso, está no cantinho de óculos. César, o Cesare Lombroso, que foi um grande pesquisador aí, que pesquisou muito também. E no meio a gente vê a Eusápia Palatino, que está aqui no meio, e aqui embaixo a famosa Kate King, que era aquele espírito, né, que se materializava pela médium. Todos eles, gente, todos esses médicos sofreram difamações e muitos outros que eu posso colocar aqui, tá? O próprio Nosso Lar, quando foi publicado, os próprios espíritas não aceitaram o que estava escrito no Nosso Lar. E a gente sabe até que o Memórias do Suicida, ele teve que aguardar a publicação para que o Nosso Lar viesse primeiro, para que depois a obra de Ivone fosse publicada e tivesse uma aceitação, porque se ela tivesse vindo antes também teria sido rejeitada. Então, até entre nós existe descrédito. Até entre nós existe essa difamação, né, dos companheiros, porque Chico, por exemplo, era extremamente vigiado por todos os planos da vida e por todos os lugares possíveis, né? Inclusive, Emmanuel ficava ali do lado dele, por quê? Porque Chico representa, de fato, né, o ideal do Consolador. Ele representa a mediunidade com Jesus, então ele não podia falhar. Por isso, Emmanuel ficava tanto ali em cima dele, para que ele não falhasse de forma nenhuma. Então, para a gente lembrar que se somos cartas vivas do Cristo, seguidores do Cristo, e ele passou pela terra, não agradou a todos, nem tampouco nós. Exigir essa apreciação, né, das pessoas é infantilidade nossa, é imaturidade nossa, e é irreal. Então, se eu exijo isso hoje, eu estou querendo a recompensa aqui agora. Mas se eu volto a minha vista para o futuro e entendo que o meu papel é só apenas um instrumento, eu vou passar melhor por isso e não vou ficar nessa expectativa de esperar algo em troca daquele que eu estou auxiliando. Porque a gente auxilia em nome do amor, não para ser reconhecido. Por isso, alegra-te quando fores perseguido. Quanto mais dificuldade no nosso caminho, gente, uma coisa eu posso afirmar: você está no caminho certo. Porque a espiritualidade inferior não vai se ocupar da gente quando a gente não está contribuindo para nada. Eles nem ligam para a gente. Aquele que está incomodando é onde vai ter mais pedra de tropeço, onde eles vão ali para ficar cutucando. Então, esse é um alerta, né? Se a gente não tem dificuldade nenhuma, vamos rever os nossos conceitos. Porque fatalmente tem alguma coisa que a gente tem que fazer que não está fazendo. E eu adoro essa metáfora do ferro, tá? Porque a Joana fala, olha só, o espírito cresce na bigorna do sofrimento, sem reações danosas, nem sem inquietudes. Bom, o que é o ferro? Gente, olha só, pensa num pedaço de ferro, serve para alguma coisa? Só para bater em alguém, né? A gente não vai fazer isso, né? Quer usar para o mal. O pedaço de ferro não tem utilidade alguma. Mas, através do fogo, da bigorna e o ferreiro que dá o molde, e é um trabalho longo ali de você moldar a ferramenta que vai servir. Então, o ferro por si só, ele não tem utilidade sem que o ferreiro e o fogo, ele sofra o calor do fogo, a pancada do ferreiro, do martelo, né, ali, do ferreiro, para moldar, seja lá o instrumento que vai sair dali. Aí ele tem utilidade. Nós somos exatamente assim, porque é essa metáfora que ela está usando. Nós somos o ferro, é o diamante bruto. Se a gente não sofre o calor do sofrimento para que molde a gente
para que nós sejamos o instrumento verdadeiro para o qual nós nascemos e fomos criados, a gente não serve. Por isso que o André Luiz adverte lá atrás, um médium que não tem responsabilidade nem dever é instrumento inútil. E é bem grave essa advertência. Então, a gente passa pelo mundo, sim, com as nossas provas. E quando os obstáculos servem para que a gente possa crescer. Na facilidade, a gente não cresce. O Emmanuel fala para o Chico, em determinado momento, ele diz o seguinte, se ele fala que a estrada larga, que o Chico fala, poxa, cansa, a gente admite, o Chico cansava. Ele, em algum momento, reclamava e recebia, né? Ali as advertências do Emmanuel. Mas quando ele cansava, o Emmanuel dizia, a certo momento, falou assim para ele, olha, Chico, a estrada larga, você acelera demais. Quando a estrada é estreita e entulhada, você tem que andar devagar e tem que ter atenção. Então, é uma maneira diferente de olhar os obstáculos, né? Então, quando a vida está difícil, está com muito obstáculo, está cheio de pedra no caminho que a gente tem que estar tirando, isso faz com que a gente fique vigilante. A estrada está linda, a gente até, quem dirige sabe disso, estrada reta, sem nada, dá sono você dirigindo. Quando a estrada tem muita curva, você tem que estar atento. Então, os humanos usavam muitas metáforas, né? Então, a gente pode entender que quanto esses obstáculos vêm, é para manter a gente ativa, ativar a nossa inteligência, porque isso vai fazer com que eu remova aqueles obstáculos, vai testar minha paciência, a minha coragem. Será que realmente eu estou ali querendo aquele serviço com Cristo? Porque o que acontece, gente? E eu vou recomendar uma outra leitura para quem quiser continuar, Luz nas Trevas, tá? Esse livro depois eu posso passar para a Rose a mensagem. A mensagem é Testemunhos à Fé. Eu recomendo a leitura dessa mensagem, que é complemento dessa mensagem de Difamações, em que ela fala, olha, a espiritualidade inferior, quantas vezes ela não vai em cima daquele que é o mais frágil, que desiste com facilidade, e que ele poderia fazer belas realizações de trabalho. Mas porque ele, na primeira dificuldade, ele desiste. Então, quando a gente se vê numa situação que a gente se diz, não, eu vou fazer esse trabalho, eu quero fazer isso, com vontade, não tem, me desculpa, mas não tem espírito inferior que vai tirar a gente daquele nosso caminho. Porque a gente já se determinou, a gente quer. A gente não está naquele desejo ainda infantil e imaturo, porque sabe que chegou a hora. E essa passagem do duelo, ela é exatamente a passagem com que a Joana começa essa mensagem. Tem a primeiro parágrafo dessa mensagem, ela diz, alonga os teus olhos e alcança os horizontes sem fim da imortalidade, embora caminhes entre espessas brumas na jornada carnal. Essa passagem do duelo, o que ele está trazendo para a gente? É uma instrução dos espíritos. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-la a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho. Então, veja bem, quando a gente reencarna, a gente acaba esquecendo que somos criaturas espirituais, somos seres espirituais, somos espíritos. De certo, se somos espíritos, o nosso mundo aqui ele é temporário. Aquilo que eu passo aqui é temporário, porque a minha vida não está aqui, minha vida verdadeira está no plano espiritual. É para lá que eu vou voltar. Se a gente for pensar, a gente vive menos tempo encarnado do que desencarnado, na grande maioria dos casos. Então, se eu me fixo no obstáculo, na dificuldade que eu tenho hoje, eu estou me fixando no quê? Naquilo que é temporário, que é efêmero, que vai acabar. Eu esqueço que o mal que me fazem não me atinge. Por isso que no anterior, quando ela diz, olha, sem reações danosas, sem inquietudes, eu sofro com a dificuldade, porém eu sofro certo, sofro bem, é o bem sofrer lá do Evangelho. E como é o bem sofrer? Sem reclamações. Porque você está reclamando, você pediu. Você estava lá em cima desesperado querendo voltar, arrependido, falou, eu quero, está aqui meu contrato, eu assinei. E fomos tutelados. Mentores nos tutelaram e estão do nosso lado até hoje. Ó, a obra que você, Rose, está fazendo hoje estava já escrita lá atrás. E todo mundo que está com você, porque as coisas não são de improviso. A gente assina um contrato, né? E aí eles vêm com a gente e nos ajudam. Então, alonga o teu olhar.
Olha para frente, para de olhar o pequeno. Você está olhando um cisco aqui, um ponto. Olha para o que está à tua frente. Olha para o objetivo que você quer chegar. A gente fala muito isso até nas empresas, quando a gente está trabalhando, objetivos de equipe. Não olha para o obstáculo, não olha para o aqui, olha para o teu futuro, aonde você quer chegar. Porque se você olhar para lá, você não vai perder o rumo. Você vai continuar indo reto na direção do caminho que você quer alcançar. E ela ainda completa, olha, considera o impositivo da oportunidade, não te detenhas no exame dos obstáculos, que é exatamente aquilo que eu falei. Observou o obstáculo? O que eu preciso fazer para transpor? Qual é a solução para isso? Vamos trabalhar. Lembrar que a gente está sempre acompanhado. A gente não está sozinho. Eles estão ao nosso lado para ajudar a gente a quebrar esses problemas e resolver esses problemas. E aí, Jesus adverte, é advertência para nós. E se ninguém vos receber, ele está falando quando você entrar numa cidade, né, que ninguém te receber, nem te ouvir, saindo de lá, sacode o pó dos teus pés. Bom, a gente pode interpretar isso de várias formas. Eu gosto muito da interpretação que o Emmanuel traz no Evangelho segundo Emmanuel, né, naquela coleção que ele tem. Então, ele fala o seguinte, olha, o pó das sandálias é a nossa preocupação doentia, ele ainda usa esse nome doentia, de receber o incenso das considerações sociais. É quando a gente acumula tristeza, né? Aí tá com a dificuldade, aí já fica lá triste, aí melancólico, aí desanima, né? Aí ele fala, a gente anseia por resultados de nossas ações mais elogiadas. Então, eu exijo um elogio, uma apreciação ao trabalho que eu faço. E aí eu me revolto, eu me disciplino, fico desalentado, desanimo, exijo que as pessoas me compreendam, mas como que não me entendeu? Nossa, eu tinha uma excelente intenção, como é que pode? A gente se melindra quando alguém nos chama atenção, e às vezes de maneira caridosa, a gente se aborrece. Como assim? Eu sempre estou certo, sei de tudo. Como pode? Né? A gente faz isso. Então, Emmanuel traz o pó da sandália como essas coisas do ego, tá? Que a gente tem que se libertar. Mas também a gente pode olhar para o pó da sandália como não retém. Se você chegou no local, você tentou, você colocou as suas palavras ali, todo o teu amor, e você não foi compreendido, lembra que talvez não seja o momento. A gente vai ser compreendido no momento certo. Sai, mas não retém, não leva contigo aquilo. Tem uma historinha, não lembro quem foi que contou, eu escutei em algum lugar falando acho que foi no grupo do sábado, que o monge foi, ele estava com um grupo de monges numa margem, não sei se vocês escutaram essa história, eu lembrei agora, e aí ele não podia tocar em mulher, e aí tinha uma moça, uma senhora que precisava atravessar o rio, em teoria eles não poderiam ajudar. Só que o chefe deles lá, né, o condutor, o guia deles espiritual, conduz a mulher e leva para outra margem, e eles continuam o caminho deles. Resumo da história. Lá pelas tantas, já quase chegando no final, um dos discípulos, vira para o mestre. Mestre, mas por que você ajudou aquela mulher a atravessar o rio? Você não pode tocar nas mulheres, né? E aí ele fala assim, bom, eu carreguei ela de uma margem para outra e deixei ela lá. Você trouxe ela até aqui. Então é interessante, é uma história engraçada, porque é interessante quanto a gente se prende. Então, aquela pessoa que te falou algo que você se incomodou, você fica remoendo aquilo, você segura o pó da sandália. E aí, cada vez que eu vou contar, aí eu me aborreci, né? Sofri incompreensão com a Rose. Rose, não sabe o que aconteceu. Tu acredita que Vou falar um da Ana, nem sei se a Aninha ainda tá aí. Sabe o que a Aninha falou para mim, Rose? Aí eu conto para a Rose, indignada. Aí depois eu vou contar para a Rosane. E cada vez que eu conto, eu aumento essa vibração negativa ao meu redor. Porque cada vez que eu conto carregado do meu sentimento, eu trago ainda mais eu revivo aquela situação. Aí eu estou retendo o pó da sandália. Então, quando a gente entrar, der o nosso melhor e não formos compreendidos, ainda não é o momento. Retira e não retém. Lembra do monge? O outro carregou a mulher o caminho inteiro. Ele falou, tia, só carreguei ela de uma margem para outra, você trouxe ela até aqui, meu irmão. Então, a gente carrega o pó
né, o pó da cidade, né, com a gente o tempo todo, quando a gente passa por essas situações. Lembrando que nós somos instrumentos, todos nós somos instrumentos, cada um de nós aqui. Não importa o trabalho que a gente execute, somos instrumentos, porque nos candidatamos ao serviço com Jesus. O Emmanuel tem uma história do Chico, quando o Chico estava desanimado, um dia voltando da fazenda, né, onde ele trabalhava, e ele estava desanimado, sai, para que eu vou voltar para lá, meu Deus, tanto incompreensão, tanto trabalho, renúncia, sacrifício, aquele cansaço, a gente sabe que o Chico trabalhava, né, de madrugada, madrugava dentro, e às vezes ainda tinha que psicografar quando voltava. E aí o Chico aparece, perdão, o Emmanuel aparece para o Chico naquele momento e diz assim para ele, você está ouvindo aquele trabalhador que está ali com a enxada, né, na terra? Você reparou nele? Então, aí ele dá a mensagem, a lição para ele. Olha, a enxada é guiada pelo cultivador, apenas procura servir. Então, a enxada, ela só procura servir. Ela não pergunta se o terreno é seco, pedregoso, pantanoso, se vai tocar o lodo. Ela não pergunta. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus. E a enxada que foge ao trabalho cai na tragédia do ferrugem. Se nós não formos utilizados para o instrumento a qual nos predispomos, nós vamos enferrujar. Então, a gente tem que trabalhar. E cada um de nós, eu vou usar uma coisa que eu escutei outro dia no Haroldo, que eu achei valioso. Aquilo que você mais ama é aquilo que você nasceu para fazer. Então, pensa nisso. Qual é o trabalho que você mais ama? O que você mais ama de fazer? É aquilo que você tem que doar. Ali está o teu talento. É para aquilo que você veio. Usa isso. Não fica, porque às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, o que será, né? E fica perdido. Não, olha para você. O que você ama? Ama ensinar? Esse é o teu trabalho, é a palavra. Você ama pintar? Teu trabalho é através da arte. Você ama cuidar das pessoas? É isso o teu trabalho. Então, procura o que você ama. E doa o que você é. Porque esse é o nosso trabalho, é doar do que nós somos, não do que temos. Porque, na verdade, a gente só tem aquilo que a gente conquista. Já quase finalizando, mediunidade sem testemunha assemelha-se à bela orquídea sem perfume de efêmera duração. Gente, trilha da libertação. Orquídea dura, não dura? Dura bastante. Quem tem orquídea já teve, sabe. Dura, né? Nem todas têm perfume. Algumas espécies de orquídea têm perfume. Então, imagina só, olha que maravilha de comparação. Mediunidade sem testemunha, ou seja, se nós somos médiuns ou trabalhadores espíritas e não estamos testemunhando a nossa fé, o que é testemunhar a nossa fé? A gente vai sofrer desafios? Vai, mas tem que ficar ali, porque a gente sabe. A gente não crê simplesmente porque nós sabemos que é assim. Então, se nós não estamos dispostos ao testemunho, a gente não serve para nada, olha o que ela está dizendo. Aliás, ele, né, Manuel Filomeno, assemelha-se à bela orquídea, é só bonito por fora, mas não tem utilidade, porque não perfuma nada e dura pouco. E a gente sabe, quando nós não trabalhamos naquilo que devemos trabalhar, o médium, principalmente, a mediunidade dele é retirada, porque ele não está servindo para o instrumento que ele deveria, né? Então, o instrumento que nós recebemos, ele determina aonde a gente tem que contribuir na obra de Jesus, na sua seara. Viana de Carvalho tem um livrinho que eu adoro, Médiuns e Mediunidade, um livrinho fininho assim. E ele diz o seguinte, olha, o calvário dos médiuns é oculto e deve ser vivido com dignidade, sem queixas ou reclamações, pois que é também o pórtico da ressurreição gloriosa, de onde alçarão as regiões felizes após cumpridas as tarefas de amor e esclarecimento, de caridade e perdão para os quais reencarnaram. Nós temos que perdoar a nós primeiro, nos perdoar, porque se a gente não se perdoar, a gente não vai conseguir andar para frente, tá? Então, o nosso testemunho, ele é proporcional à nossa necessidade.
de aprender. E o peso da cruz está de acordo com o ombro que nós temos, tá? Vou contar uma história muito rápida aqui, que eu li no livro do Chico, que demonstra o quanto que a gente é amparado pela espiritualidade. O Chico estava nessas férias de Angra dos Reis, e eles foram levados para uma praia, na volta pegaram uma tempestade horrorosa. Eu vou encurtar a história. Nessa tempestade, o barco fazia assim, gente. E o Chico rezando e o barco de um lado para o outro. Levaram 4 horas para chegar de volta em Angra. Levaram meia hora para ir para a praia, 4 horas para voltar. Imagina a tempestade. E ele virava para o Arnaldo e dizia: Arnaldo, reza, só reza. E o Chico lá rezando, orando. Depois, o Chico conta para o Arnaldo: o que aconteceu? Ele via vários espíritos balançando o barco. Tá? Tava vários de cada lado. Eram espíritos de suicidas que balançavam esse barco. Por quê? Eles queriam derrubar o barco para matar. Todo mundo está no barco, inclusive o Chico. Aliás, o Chico sofreu muito disso, a gente sabe, Divaldo também. Aí o Emmanuel aparece para o Chico e diz: Chico, ora que a gente já cuidou do assunto. Fica tranquilo. Olha o testemunho. Né? E quantas vezes, é porque nesse caso a gente soube. Imagina quantas vezes a espiritualidade nos sustenta, nos ajuda, a gente nem sequer imagina. E eles estão ali ajudando a gente. Então, essa história ilustra um pouco do quanto que a gente é auxiliado pela espiritualidade. E para finalizar, a recomendação da benfeitora: esconde-te no silêncio da caridade, sela os lábios ao revide, luta contra as imperfeições interiores, algozes e penitentes, e confiante em Jesus, permanece fiel ao mandato de amor até o momento da libertação silenciosa. Esconde-te no silêncio da caridade, caridade silenciosa, anonimato. Por que se esconder? Fiquei refletindo sobre isso. E aí tem uma passagem no Evangelho, naquele, eu acho que está Amai os Vossos Inimigos, deve estar naquele capítulo, em que ele fala: quando a gente trabalha no bem, o mal não nos alcança, a vingança não nos alcança. Então, todas as vezes que a gente trabalha no bem, ele se torna o nosso advogado em qualquer parte. Isso quem traz também é André Luiz. Então, o bem é o nosso advogado. Então, o momento que a gente trabalha no silêncio, sem querer que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, a gente não está trabalhando para reconhecimento, porque o nosso foco não é aqui, é no futuro. Calar a boca, olha, sela os lábios ao revide. A palavra, ela leva tanto a paz quanto leva a discórdia. E se a gente for pensar, a palavra, ela está no alicerce de muitos conflitos. Eu posso apaziguar, como eu posso criar conflitos com a palavra. Então, na ausência de uma palavra boa, fica quieto, cala. Amanhã eu vou conseguir calar meu pensamento. Hoje, a gente só precisa fechar a boca, que já é difícil, né? Ou muitas das vezes nem digitar, evitar digitar em rede social para estar respondendo para os outros, né? Para a gente perder essa mania de querer estar replicando, criando conflito. Então, sela os lábios ao revide, não revida. Porque do momento que eu preciso, que eu vou revidar, do momento que eu vou me defender de algo, eu preciso acusar alguém. Jesus não revidou e não replicou e não se defendeu. Por quê? Ele não precisava de defesa. A única defesa que nós temos é o nosso trabalho, é a nossa atitude. Então ela diz: olha, luta contra as tuas imperfeições, porque são eles os teus algozes. Os nossos adversários estão dentro de nós. Não é o outro que me faz mal. Quem faz mal sou eu. Do momento que eu faço mal para alguém, faço mal para a Rose, para a Ana, para a Rosane, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Essa é a lei. O que os outros me fazem não me atinge. O que me atinge é como eu reajo a esse fato. Se eu reajo de forma negativa, aquela minha reação vai trazer de volta para mim o débito que eu vou precisar depois quitar, porque eu vou estar em conflito, em desequilíbrio com a lei. E ela fala: confia em Jesus e permanece no mandato de amor. E eu me lembro de Dona Ivone, porque Dona Ivone, naquele livro Serenidade, Mediunidade Serena, entrevista com ela,
Perguntam para ela: é verdade que a mediunidade causa muitas dores, causa muitas doenças? Perguntam isso para ela, né? E ela fala o seguinte, ela disse, a mediunidade na vida dela foi a única fonte de alegria que ela teve no mundo. A gente não imagina o sofrimento que ela teve, porque Dona Ivone era considerada a heroína silenciosa. Teve coisas que ela sofreu, teve uma situação que ela sofreu durante 2 meses que ninguém nunca soube o que aconteceu com ela, porque ela não dividia, tá? Então, quando a gente aflige os outros com a nossa aflição, eu não estou trabalhando da maneira como eu deveria, né? Então, Dona Ivone é um exemplo para a gente de como a gente sofre, muitas das vezes em silêncio. Não é que a gente não precise pedir ajuda das pessoas, não é isso, porque às vezes a gente precisa de ajuda. Mas a gente tenha cuidado para não afligir os outros com a nossa aflição. Porque quantas vezes a gente faz isso? A gente está na aflição e aí quer que todo mundo sinta, junto com a gente, as mesmas aflições. Lembrando dos nossos deveres enquanto trabalhadores da última hora, nós estamos na transição planetária. O nosso dever nesse momento é que todos embarquem no mesmo barco. Jesus falou: nenhuma ovelha minha vai se perder. Esse é o nosso trabalho. Poder levar a verdade a quantos forem, encarnados e desencarnados, levar o conhecimento para que as pessoas se libertem através do seu próprio esforço, levar o nosso exemplo, o seu evangelho vivo de Jesus em nós, para que a gente possa, através desse trabalho, salvar quantos precisarem para continuar no mesmo barco. Não é que a gente sabe que talvez alguns podem não ir, mas o nosso trabalho é que todos possam ir, porque Jesus quer isso, é que todos possam ter a mesma oportunidade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, com essas reflexões de Joana para nós, das nossas responsabilidades enquanto trabalhadores, enquanto médiuns, que Jesus sempre esteja, sempre seja nossa bússola, que Francisco de Assis, através de seus exemplos, seja uma inspiração para nós todos os dias. Quando a gente se sentir ali, pequenininho, né, cansado, que a gente possa olhar para ele e falar assim: Pai Francisco, me dá força, porque eu sei que tu também tiveste o teu próprio Calvário, que tu tiveste que te transformar, meu irmão, durante toda a tua trajetória. Me ajuda também, porque eu também quero ser igual a ti. Que ele seja nosso inspirador sempre. Paz e bem. Obrigada, minha querida irmã. Realmente o estudo foi maravilhoso. Realmente você trouxe para a gente muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente aplicar, e que possamos continuar caminhando juntos, trabalhando, sempre, e com a nossa mediunidade seja aquela mediunidade com Jesus. Porque, com certeza, se isso se realizar, finalmente nós chegaremos ao nosso grande objetivo, que é nos aproximarmos de Deus Pai Criador. Então, eu só quero deixar aqui o meu abraço para todos esses irmãos que carinhosamente estiveram conosco nessa noite, porque foi uma noite realmente de muita luz, de muita paz, de muito amor. Então, eu vou, para encerrarmos aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir à nossa irmã Rosane para fazer a nossa prece de agradecimento. Rosane, por favor. Oi, Rose. Aí. Vamos lá, minha irmã Sim, querida. isso. Vamos fazer a nossa prece. Bem, os nossos corações já estão elevados ao Pai. Nós vamos fortalecer essa vibração de luz e de amor que recebemos na noite de hoje. Senhor, Pai da vida, Jesus, Mestre amado, irmão tão querido. Pai Francisco, esse irmão iluminado, estamos te agradecendo. Os nossos corações sempre têm que ser refletida em ações. E com o que nós ouvimos a noite de hoje, nós possamos, não amanhã, mas agora, já nesse momento, Senhor, fazer o que nos cabe,
Porque o trabalho no bem, o trabalho no amor, ele é a todo momento. É um sorriso, é uma palavra, é até uma comidinha gostosa para os familiares. É todo aquele trabalho que seja útil e que vá trazer alegria ao nosso irmão. Sabendo que a alegria ao irmão é sempre uma alegria aos nossos corações. Estamos em festa, estamos felizes, que Jesus possa aproveitar esse momento de felicidade, para que essa luz que hoje aqui está bastante potencializada, possa iluminar não só o nosso país, mas o país onde a nossa querida Michele está, mas também toda a nossa Mãe Terra. E que o amor que foi trazido há mais de 2000 anos possa se fazer em todos os corações. Senhor, muito obrigada. E vamos dar, Senhor, por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, olha, quero deixar aqui um beijo no coração de todos. Michele, dá um beijo aí no meu amigo Vitor. Pode deixar. Que todos possam ter uma noite de muita paz, de muita luz. E, ó, amo vocês. Amo vocês. Saudades mil. Obrigada. Ó, coraçõezinhos, Aí. coraçõezinhos, mais fácil. Até a próxima. Abençoe sempre, que eu possa sempre contar com essa maravilha de amigos que eu tenho nesse momento, perto de mim, que é isso que me alimenta, a energia, o amor, o carinho de vocês. Tchau, gente. Cheguei atrasada, Beijo mas grande. Até amanhã. valeu. Obrigada, Parabéns, Boa oportunidade de É bem, você José. ajudar. Tchau, Um amor. beijo, Abraço no beijo, Vitor. Rosinha. Abraço no Obrigadão. Vitor. Um abração para ele. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos Tchau, gente. Tchau. Tchau Graças a Deus. Gratidão. Obrigada. para todos.